Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a confeccionar essa bolsa linda. É a bolsa Ema. Estou muito feliz em poder trazer essa aula para vocês. É uma bolsa que eu já faço há muito tempo, mas ainda não tinha dado para trazer essa aula para vocês. Mas eu estou feliz de poder gravar e agora nessa cor linda para final de ano. Estamos aqui no finalzinho de 2025. E eu estou trazendo esse presentinho para vocês. Se vocês gostaram, de já peço, deixem o like, se inscrevam no canal. Também deixem o comentário, tá bom? E já clique em compartilhar para que outras amigas, assim como você, possam também receber essa aula linda. Bem, pessoal, e para produzirmos a nossa bolsa Ema, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Do fio náutico, esse aqui é o fio náutico com lurex, na cor prata, tá? E é o 3 milímetros. Eu decidi utilizar o fio náutico com lurex, porque a gente tá nessa final de ano, né? Nessa vibe, então, pra usar realmente no Réveillon, então é branco com lurex prata, porém, você pode estar utilizando o fio náutico normal sem lurex, que vai dar super certo, né? Também na mesma espessura, ou também pode ser com lurex dourado, tá bom? Então, vou estar utilizando um rolo, é o suficiente, ainda vai sobrar um pouquinho. Para essa espessura de fio, nós vamos estar utilizando a agulha 4,5 e a tela para estruturar o fundo da bolsa, tá? A gente tá com um pedaço inteiro aqui, mas aqui você vai utilizar apenas referente ao tamanho ao formato, né, do fundo da bolsa, tá bom? Vamos estar também utilizando 4 bailarinas, essa é de 1,5 milímetros, tá? Um par de argola articulada dessa menorzinha, que é a argola articulada P. Também pode ser, ao invés dela, ser também um par de mosquetão, caso você queira. Mas eu vou estar utilizando realmente a argola articulada. Vou estar utilizando essa alça aqui, tá? Que é a alça de correntes, né? Essa vem com 100 centímetros e com o mosquetão. Então, essa é a alça tiracolo. E vou estar utilizando o nosso fecho, tá? Outra coisa, lembrando, nessa bolsa eu ensino a fazer, né? Aqui já no canal, a alça de crochê, tá? Já tem essa aula aqui, vou deixar pra vocês aqui na fotinha, né, da capa dessa aula aqui no canal. E também vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, dá pra fazer com a alça de crochê. E vou estar fazendo realmente com a alça de crochê, porém eu deixo uma dica pra vocês que dá pra utilizar a alça de couro, tá? Essa alça aqui tem na Bags Acessórios, assim como todos esses acessórios aqui. Inclusive, também vou deixar pra vocês na descrição do vídeo, aqui o contato pra quem tiver interesse. E essa alça, ela é de um kit, tá? Que vem com a alça de tiracolo, de couro com correntes, e essa aqui de mão. Pra produção da bolsa Vanilla, se não me engano é Vanilla isso. Então, eu utilizei a alça de correntes lá na tiracolo para outra bolsa e sobrou essa alça de mão. Então, já vou aproveitar ela para fazer numa outra bolsa Ema, que eu acredito que vai combinar mais se não for com brilho, tá? Nessa pegada mais bolsa casual. Então, eu vou estar fazendo de outra cor, talvez um telha, sem brilho, e vou estar colocando essa alça aqui, que já vem prontinha. Eu acho que vai ficar muito bacana também. Então, vai ficar uma outra opção, né, que você pode estar utilizando com a alça de couro também, tá bom? E o fecho, ó, a minha etiqueta, antes disso, aproveitar que já tá aqui, mostrar pra vocês, eu vou estar colocando essa de metal, que é a etiqueta da Personalize Online. Eu vou deixar o contato pra vocês aqui e também na descrição do vídeo. E o fecho, como eu já estava começando a falar, é o fecho Ema, é esse aqui, tá? Tem no dourado. Lá também tem no grafite e tem no ouro velho. Então, dá pra brincar muito com essas cores, né? E formar outras combinações com a bolsa Ema, né? De cores com fio. Eu acho que dá super certo também com o fecho pérola. Eu vou até pegar ele pra vocês aqui, porque ele é a mesma medida. Ó, mesma medida, mesmo formato do fecho Ema, tá? Então, ele vem com essa pérola e ele é no ouro velho, tá? Aí, ele tem a pérola no branco e tem a pérola no preto. Eu acho que fica muito lindo, ó, com ele também. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Muito, muito show de bola. Então, dá pra vocês trocarem por esse também, né? Que tem mais opções. São 5 opções, né, de cores pra você brincar e fazer essa bolsa Ema conforme o seu gosto aí, tá bom? Então, esses aqui as listas, né, mais ou menos de materiais. E qualquer item a mais que a gente for utilizar na aula, já deixei na lista escrita pra vocês, tá bom? Então, é isso, meus amores, vamos lá fazer a nossa bolsa Ema. Então, a gente vai pegar o fio, nós vamos fazer aqui a laçadinha inicial.
E aqui, pessoal, a gente vai fazer um cordão de correntes, tá? Um total de 17 correntinhas. Bom, aqui eu já fiz as 17 correntes, vou medir aqui pra vocês. Ó, aproximadamente 14 centímetros de corrente, tá bom? Aqui a gente vai pular a última, vai vir na anterior, na parte de trás, ó, que é a parte da frente, que é a parte de trás da correntinha, onde a gente vê esse altinho. É aqui que a gente vai entrar, então, eu pulo essa última corrente que eu fiz, vem na anterior, a parte de trás dela tá aqui, ó, entro aqui. E vou tecer nesse mesmo lugar 3 pontos baixos, tá? Então, 1, 2, 3 pontos baixos. Feito isso, agora a gente vai pra próxima correntinha, que é essa aqui, ó, já tá pra ver aqui esse altinho aqui, tá vendo? É aqui que a gente vai tá entrando. Então, venho aqui na próxima correntinha, vou tecer um ponto baixo. Na próxima, outro ponto baixo. E assim a gente vai seguir fazendo um ponto baixo para cada uma das correntinhas até a gente chegar ao final. Pronto, ó, chegando aqui ao final, essa aqui é a última corrente. Nela eu vou tecer também 3 pontos baixos, tá? Então, eu vou tecer aqui o primeiro, o segundo eu posso escolher tecer já pegando aqui desse outro lado, ó, pra não ficar muito buraquinho, muito grande, tá? É a mesma corrente, porém, eu vou entrar mais aqui, ó, mostrar melhor, assim, tá? Venho aqui, vou tecer o terceiro, e o último eu posso entrar no mesmo lugar, mas aqui também, ó, no lugar onde entrou o primeiro. Isso é só um detalhe pra fazer com que o meu ponto não fique esgaçadinho aqui, tá? Nesse aqui, que eu tô tecendo 3 pontos, eu tenho como fazer isso. No primeiro já ficou difícil, por isso que eu fiz tudo num lugar só. Mas o buraquinho do primeiro não fica tão grande quanto esse aqui, esse caso. A gente tem a opção de, né, mudar o lugar de entrada da agulha, é melhor, tá bom? Então, do que se eu fizer tudo num lugar só, vai ficar um buraquinho maior. Aí, você fez aqui, ó, 1, 2, 3 pontos no mesmo ponto de base. Então, foi esse ponto aqui, ó, tá vendo? O próximo é esse. Aí, aqui, agora, a gente vai tecer um ponto para cada um e agora pegando somente a perninha de trás. Aqui, eu já estou arrematando a perninha inicial, junto aqui por dentro dos pontos. Vou esconder aqui só para vocês verem melhor. Então, o próximo ponto é esse. Eu vou pegar a perninha de trás, tá vendo, ó? Entro dessa forma, ao invés de eu entrar aqui, eu estou entrando, pegando a perninha de trás, ó, assim, certo? Aí, eu venho, coloco aqui o fio pra ir arrematando, ficar dentro dos pontos e vou fazer meu ponto baixo. Então, o próximo ponto é esse, ó. E aí, eu pego a perninha de trás. Vocês me perdoem, gente, tô um pouco rouca hoje, a garganta querendo inflamar. E aí, vou seguir fazendo, ó, um ponto pra cada um, pegando somente a perninha de trás, tá bom? Segue fazendo até chegar ao finalzinho e arrematar esse fio aqui, ó, bastante, até chegar ao finalzinho dele também. Então, quando você chegar aqui, ó, a gente para, tá bom? Olha, chegamos ao final da nossa primeira carreira. Aqui eu vou fazer um resumo pra vocês, tá? A gente iniciou com 17 correntinhas, pulamos a primeira, ou na verdade a última, né, feita, e viemos na próxima e começamos a fazer os pontos. Lembrando que no primeiro a gente fez 3 pontos, depois a gente seguiu fazendo essa parte reta, e aí, aqui, ó, os 3 pontos, e fizemos ponto sobre ponto nessa parte reta. No último, a gente teceu 3 pontos também, e nesse outro lado, a gente virou, né, a peça e veio tecendo ponto sobre ponto. Então, nessa parte reta aqui, ó, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos. Então, na parte reta, a gente tem 14 pontos de um lado, 14 pontos do outro, certo? E aqui a gente tem 3 pontos na lateral e 3 pontos na outra lateral. Nessa primeira carreira para a segunda, eu não faço emenda, tá? Eu já passo direto. Para que a gente não se perca, é bom colocar um marcador, que daí fica mais fácil. Então, quando eu fizer o primeiro ponto, eu já coloco o marcador. Se não tiver marcador, pode colocar um mosquetão assim, ou esses outros marcadores, qualquer um pode resolver, tá bom? Vou medir pra vocês também quanto deu aqui essa primeira carreira, só pra vocês irem se baseando aí, tá bom?
Se você tiver decidido fazer com outra espessura de fio ou de outra marca, né, mudar a espessura, você não tiver certeza se tá igual a essa, você vai fazendo pela medida, tá bom? E depois, mais na frente, a gente vai adaptar, se caso você não tenha feito a mesma quantidade de pontos que eu fiz, você adapta, eu vou ensinar, né, como adaptar para poder dar certo com o fecho da vovó, tá? A quantidade de pontos também do ponto fantasia. Bom, e aqui, ó, nós temos aproximadamente a mesma medida, ó, 14, quase 15 centímetros, tá? Nessa primeira carreira. Então, aqui, como eu falei, eu não faço emenda de carreira, porque quando eu faço, fica um altinho aqui, fica muito visível. Então, eu tô entrando diretão mesmo, ó. Pula essa primeira corrente, que foi aquela que eu já tinha pulado para fazer os 3 pontos, e ela ficou como tipo corrente para dar altura, né? Então, pulo ela, venho no primeiro ponto, que é esse aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, são 3 pontinhos, estão meio virados, mas esses 3 pontinhos foram feitos, ó. 1, 2, 3, e aqui a correntinha. Então, esse aqui é o primeiro ponto. Então, venho com a agulha dentro do primeiro, dessa forma. Ajusto bem, esse primeiro ponto tem que estar bem ajustadinho. E vou aqui, ó, fazer o primeiro pontinho da minha segunda carreira, certo? Esse é o primeiro ponto, é ele que eu vou estar marcando, para me lembrar que aqui é o início da minha carreira de número 2, tá bom? Então, você marca direitinho aí, fica marcado e não tem como você errar, tá bom? E aqui, nesse mesmo ponto, que é esse aqui, eu vou estar colocando mais outro ponto, tá? Então, serão 2 pontos no mesmo lugar. Então, 2 pontinhos. Então, no primeiro desses 3, fiz 2 pontos. No segundo, farei 2 pontos também. Então, vem aqui e faz um. No mesmo lugar, o segundo. Pronto. E no terceiro ponto do cantinho aqui, ó, farei também mais 2 pontos. Então, o que era 3 pontos, agora virou 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fizemos 3 vezes aumentos, tá? Então, ficou 6 pontinhos. Nessa parte reta, a gente tece ponto sobre ponto, e são os nossos 14 pontos até chegar aqui. E nesses 3 pontos aqui, ó, da minha lateral, farei a mesma coisa que fiz aqui. Faço 2 pontos, 2 pontos e 2 pontos. E aqui nessa parte reta, a gente segue fazendo ponto sobre ponto até chegar um ponto antes do marcador. Então, é esse o processo da nossa segunda carreira. Você vai fazer toda ela conforme eu expliquei, e ao finalizar, eu retorno para explicar a próxima carreira. Bom, e aqui, ó, cheguei no marcador. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a primeira emenda, tá, gente? Aqui, passando da segunda para a terceira carreira. Então, você vai pular esse primeiro ponto, que é onde estava o marcador, vai vir no segundo, tá, ó, atrás do segundo, dessa forma. Todas as emendas serão desse jeito, tá? Então, sempre vai repetir o mesmo processo a partir dessa carreira. Ao finalizar a carreira e começar a próxima. Então, você vai pegar aqui o fio, ó, colocou a agulha por trás do segundo ponto, pega o fio, passa aqui com a agulha lá pra trás, dessa forma, ajusta, né, que tá bem grande. E aqui você vai vir com a mesma agulha, colocar debaixo de onde essa laçadinha passou, ó, por baixo dela e dentro da laçada lá atrás, dessa forma, tá? Ajusta bem. E vem aqui, pega o fio e passa por baixo disso tudo, ó, trazendo aqui pra frente. Então, esse ponto, esse fio vai trazer exatamente no primeiro ponto, ó, tá? Vem aqui certinho no primeiro ponto da nossa carreira. E aqui, nessa carreira de número 3, nós vamos fazer, não serão 3 aumentos um atrás do outro, será 3 aumentos sim, porém separados por um ponto. Então, esse primeiro ponto é sozinho, o próximo aqui é o aumento. Então, aqui eu vou entrar, ó, e vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, 1 e 2, certo? Então, fiz um sozinho no próximo aumento. Vou repetir o mesmo processo. Nesse primeiro aqui será sozinho. Nesse próximo, o aumento. Um sozinho e um aumento, que é 2 pontos juntos. E a terceira e última vez, um sozinho. E no próximo, o aumento, tá? Então, vamos fazer 3 vezes essa repetição, tanto aqui
como aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou tecer agora os 14 pontos que eu tenho aqui, né, no meu caso. Lembrando que sempre eu teço ele agora sempre pegando nas duas perninhas, assim como foi já na segunda carreira, tá? Ó, não é só pegando a perninha de trás, não. É pegando as duas perninhas e tecendo aqui os 14 pontos. Se você não quiser fazer contando, para poder saber quando iniciar aqui os aumentos desse outro lado, que a gente pode fazer contando, quando deu 14, o próximo já começa. Então, se você não quiser fazer contando, você vai entender o seguinte, aqui são 3 aumentos, tá vendo? 1, 2, 3. Sempre no segundo ponto, ó, que é o primeiro e que é o segundo de aumento da carreira anterior. Tá vendo? Os dois saíram no mesmo ponto de base. Então, esse é o primeiro, esse é o segundo. Então, sempre no segundo ponto vai cair o aumento dessa carreira agora. Então, esse aqui, ó, o primeiro é onde fica o ponto sozinho, aqui é onde fica o aumento. Aqui, ó, ponto sozinho, o aumento, ponto sozinho, o aumento, 3 vezes, tá bom? Então, assim como fizemos um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento aqui, 3 vezes, faremos aqui também, tá? Um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento. E aqui desse outro lado, perdão, um ponto sobre cada ponto até chegar aqui, que é o último ponto da nossa carreira. E aqui a gente finaliza a nossa terceira carreira. O fundo da nossa bolsa vai ter 5 carreiras, tá? Então, estou na terceira, vou fazer a quarta e depois vou fazer a quinta carreira. Então, vou deixar aqui bem explicadinho para vocês, para que não haja muita repetição e não demore tanto o vídeo. A mesma emenda que eu fiz, agorinha, passando da segunda para a terceira, eu vou repetir da terceira para a quarta e da quarta para a quinta, tá? O mesmo processo de emenda. Vou até fazendo enquanto eu explico para vocês alguns detalhes. Então, nessa próxima carreira, que é a de número 4, né? Estou na terceira, então a que eu vou iniciar agora é de número 4. Essa carreira vai ter também a mesma sequência de aumento, tá? Só vai mudar aqui. Ao invés de um sozinho, será 2 sozinhos para poder chegar no aumento. Mas serão 3 aumentos de cada lado, tá bom? Então, vou fazer 1, 2 sozinhos, ó. O próximo também é sozinho. Lembrando que sempre o primeiro ponto já é o ponto da lateral, não é dos 14 que tá aqui, tá bom? Então, aqui, ó, 2 sozinhos para poder chegar aqui no aumento. E o aumento sempre bate, ó, no último ponto de aumento da carreira anterior. Então, ó, aqui, o aumento, tá? Então, fiz esse processo uma vez, será feito quantas? 3 vezes. 1, 2 sozinhos e um aumento, 1, 2 sozinhos e o aumento no terceiro, certo? Aí, aqui eu sigo fazendo a parte reta. Quando eu chegar aqui, ó, no próximo aumento que eu ver, o último ponto aqui dele é o lugar de aumento dessa carreira. Então, eu vou fazer 1, 2 sozinhos, o próximo aumento. 1, 2 sozinhos e um aumento, 1, 2 sozinhos e o outro aumento. E aí, repito os meus pontos aqui na parte reta, que serão 14. Finalizo a minha quarta carreira, faço a mesma emenda, vou para a quinta carreira. Na quinta carreira, vai aumentar a sequência. Ao invés de 2 sozinhos e um aumento, será 3 sozinhos para poder chegar no aumento. E repito 3 vezes. 3 sozinhos, um aumento, 3, um aumento, 3, um aumento. Tanto de um lado como do outro. E na parte reta não tem segredo, é só ponto sobre ponto, certo? E assim vou estar finalizando a minha quinta e última carreira. Ao finalizar a quinta carreira, eu retorno com vocês. Então, pessoal, aqui já finalizei as nossas 5 carreiras. Vou até aqui já fazer o arremate dessa perninha inicial, né? Que eu passei por dentro dos pontos. E aqui, vou logo medir antes de esquecer, né? O comprimento total aqui, ó, 22 centímetros, tá? Por
8, quase 9 centímetros. E aí, eu já trouxe até a tela, já cortei exatamente no tamanho, ó. Vou mostrar aqui pelo lado de trás, ó. Basicamente, o tamanho que é referente ao fundo da bolsa. Essa parte aqui, pessoal, se você não quiser, não tem problema, não é obrigatório, tá? Eu faço esse processo, já me acostumei e acho legal, gosto muito do resultado, porque deixa mais firme o fundo da bolsa, mas não é obrigatório. Se você não tiver a tela, não quiser fazer com a tela. Inclusive, esse ponto aqui, com esse fio, aliás, com o lurex, ele deixa o ponto bem firme, né? Então, se for fazer com esse mesmo fio, você achar que não precisa fazer, não vai ter muita diferença. Agora, em alguns outros fios, pode ficar mais molinha, né? Mas também é detalhe, tá bom? Então, aqui eu vou só costurar e colocar as minhas bailarinas. Então, meus amores, aqui eu já consegui finalizar, né, a parte da estruturação e da colocação das nossas bailarinas. E aqui agora, nós iremos continuar, tá? Agora, começando a fazer a primeira carreira já da subida da nossa bolsa. Aqui, vocês vão estar contando a quantidade de pontos que tem pra vocês. Pra mim, aqui tem 58 pontos. A gente tem aqueles 14 aqui da parte reta, mais 14 aqui. E por ter 5 carreiras de 3, ó, sempre vai aumentando de 3 em 3 em cada carreira, então 5 vezes 3 dá 15. Então, aqui 15, né, aqui 15, ó, certo? Então, dá 30, com mais 14, 44, com mais 14, 58, certo? Então, o que vocês vão fazer? Esse 58, a gente vai dividir por 3, porque o ponto fantasia da nossa bolsa é múltiplo de 3 pontos. E daí, eu dividindo os 58 por 3, não dá um número inteiro, precisa que seja um número inteiro. Dá um número com vírgula, dá 19, vírgula, alguma coisa. Então, tem que ser ou 19 ou 20. Né? Então, dando um exemplo aqui, né? Pelo número que já deu aqui pra mim, a mais aproximado seria ou 19 ou 20. E não 19, alguma coisa, 20, alguma coisa, tá bom? Então, precisa ser número inteiro, pra chegar, tá mais próximo de chegar no 20 do que no 19. Então, eu vou acrescentar agora um total de 2 pontinhos, pra ficar 60. E aí, 60 dividido por 3 dá exatamente 20. Então, 20 é um número inteiro. Então, significa dizer que no meu caso, eu preciso acrescentar 2 pontinhos na próxima carreira para chegar a ser múltiplos de 3, certinho? Então, você vai contar, vai ver quantos pontos vocês precisam aí, 1 ou 2, para poder completar. E quando vocês dividirem por 3 novamente, seja múltiplos de 3, beleza? Então, aqui a gente vai fazer a emenda um pouquinho diferente, tá? Você vai pular o primeiro ponto, vai entrar atrás do segundo. O início, na verdade, é igual, mas a partir daqui em diante, agora a gente finaliza diferente, tá? Então, aqui nessa primeira carreira que nós vamos fazer, que é a da subida da bolsa, a gente vai pegar apenas aqui, ó. Vou mostrar assim pra vocês, ó. Perninha de trás, essa aqui, e mais uma atrás um pouquinho. Então, são 2 perninhas aqui, certo? Então, todos os pontos será dessa forma. Você vai pegar assim, pra poder deixar essa perninha aqui, ó, desocupada e fazer essa diferenciação entre o fundo e a subida da bolsa. Claro, se você não quiser fazer também, isso aqui é só um detalhe, você pode pegar normalmente aqui, tá bom? Mas eu vou ensinar conforme eu faço. Então, eu já passei aqui a perninha pra parte de trás aqui do ponto 2, né, do segundo ponto. Vou vir aqui, ó, no último ponto que foi feito da carreira, tá? Aqui onde tá a laçada, né, onde a laçada saiu dele. E vou entrar exatamente no lugar que eu falei pra vocês, ó, aqui, ó. Dessa forma, entro, coloco a minha agulha aqui dentro da laçada e vou ajustar, pra ela ficar bem bonitinha aqui, não ficar folgada demais, né, ficar apertada demais. Pronto. Pego o fio, passo por baixo aqui, ó, e passo pra cá, pra onde a agulha entrou. E aqui eu vou fazer uma corrente que equivale ao primeiro ponto. Então, o primeiro ponto sai exatamente no último ponto dos 14, e não no lugar onde a laçada passou, tá vendo? Então, aqui é o próximo ponto. Então, aqui eu vou entrar pegando uma perninha aqui e uma atrás aqui, ó, dessa forma, tá? Pra ficar da frente... Opa, peguei errado, né? Deixa eu entrar aqui novamente. Assim.
pra ficar da frente desocupada, tá vendo? Assim como eu fiz do ponto anterior e farei nos outros. Pego o fio, puxo. Próximo ponto é esse, ó. Eu entro já cavando, facilita um pouquinho mais quando a gente entra dessa forma, ó. Assim. Pega o fio, sobe e faz o ponto. Ó. Tá vendo? Fica um pouco mais fácil. E aí, você vem e faz o ponto. Então, vamos fazer aqui toda a carreira dessa forma. Ponto sobre ponto, ela vai começar a subir as paredes da nossa bolsa. Ah, pessoal, lembrando que como a gente precisa, nesse caso, finalizar essa carreira com 60 pontos e não com 58, eu preciso fazer 2 aumentos. Então, eu vou escolher fazer um aqui e outro aqui, tá? Então, no restante dos pontos, é apenas ponto sobre ponto sem aumento. Somente os 2 que eu preciso fazer, que eu farei pra poder chegar a 60 pontos ao final dessa carreira, tá bom? Então, vou fazer aqui, ó, nesse mesmo lugar, um ponto. E entro novamente, faço o segundo ponto. Aqui é o meu primeiro aumento. Aí, os outros eu sigo fazendo ponto em cada ponto, um ponto em cada ponto, até chegar lá do outro ladinho, onde eu vou fazer mais outro aumento, pra poder chegar aqui ao final com 60 pontos nessa carreira. Então, aqui ao finalizar a carreira, nós vamos fazer o seguinte, agora a gente vai fazer a emenda, tá? Pulo o primeiro, entra atrás do segundo, puxa aqui o fio e ajusta. Um pouquinho, né? Puxei demais. E aqui, ó, por baixo dessa laçada, de onde a laçada passou, você vai colocar a agulha e ajustar. Aqui a gente vai puxar o fio pra trazer ele pra frente e fazer o primeiro ponto, tá? Lembrando que eu já fiz os 2 aumentos aqui e aqui, e agora a gente tem 60 pontos. Então, vai dar certo o nosso ponto fantasia que a gente vai começar agora. E aqui, vou fazer mais uma corrente, vou dar a laçadinha na agulha, vou entrar no mesmo lugar, tá? Ó, vou entrar, pegar o fio e puxar. Então, eu vou ficar aqui, ó, 1, 2, 3. Aí, eu pego o fio, passo apenas por um deles, tá? Dou a laçada, passo por um deles e fico dessa forma, ainda com 3. Vou dar a laçada novamente, vou pular aqui, ó, 1, 2 pontos de base. No terceiro, é onde eu entro, pego o fio e sobe. Aí, agora eu venho, pego o fio, coloco aqui na laçada, na agulha, né? E passo apenas por um, tá? Ó, assim como eu fiz no outro anterior. E aí, vai ficar assim. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, 3, 4, 5. Agora, a gente pega o fio, dá a laçada e passa por tudo de uma vez só. Certo? E agora, a gente fecha, fazendo aqui um ponto, e aí fica dessa forma. Esses 2 pontos que a gente pulou, a gente vai voltar neles agora pra tecer pontos altos por trás, tá? Então, dá a laçada, vem com a agulha por trás, entra aqui no primeiro, ó, no primeiro ponto que você pulou. Pega o fio, sobe, pega o fio, passa por 2, pega o fio, passa por 2. Dá a laçada novamente, vai agora no próximo ponto, ó. A gente trabalhou esse, agora o próximo é esse. Então, por trás aqui, ó, você entra, tá vendo aqui, ó, o fio, ó, aqui o ponto, pega, puxa o fio, sobe. E aí, fica com esses 3, a gente faz o ponto alto, passa por 2 e passa por 2. Certo? Então, o processo é esse do nosso ponto fantasia. Daí, aqui, você dá a laçadinha, já vai entrar exatamente onde aqui, ó, esse, vamos dizer, o Azinho, né? Tá formando um A ou um V de cabeça pra baixo. Então, onde a última perninha entrou aqui, ó, é onde você vai entrar agora, tá? Então, você dá a laçada, entra nela aqui, ó, aqui nesse ponto, e sobe. Então, quando você ficar assim com 3, você dá a laçada e passa apenas por um. Dá a laçada novamente, agora é a vez de pular os 2 pontos. Então, você pula esse e esse e entra nesse aqui, tá? Então, 1, 2, no terceiro. Entra, pega o fio e sobe. Sobe um pouquinho. Agora, você pega o fio e passa aqui só por um, certo? Agora sim, pega o fio e passa por tudo de uma vez só. Passou, faz o ponto pra fechar. Certo? E aí, fica assim. Agora, a gente trabalha, dá a laçada pra trabalhar os 2 pontos que a gente pulou, fazendo pontos altos lá por trás. Então, vem com a agulha, vem no primeiro, que foi pulado, faz aqui um ponto alto.
certo? Dá a laçada por trás, ó, procura aqui o segundo, outro ponto alto. E aqui a gente finaliza o nosso segundo ponto do nosso desenho aqui do ponto fantasia, certo? E assim a gente vai seguir fazendo. Se você observar bem, o ponto começou, vou começar a contar daqui, ó. Começou aqui, então aqui 1, 2, 3. Tem esses dois pontos que a gente pulou, conta também, né? Então, 3 pontos e aqui começa o próximo. Aí, 1, 2, 3, por isso é de 3 em 3 pontos. Então, meus amores, já fiz aqui, ó, a carreira todinha, tá? Repeti o mesmo processo. E aqui, ó, quando eu finalizei o último ponto, vou até voltar aqui pra vocês verem. Ó, quando eu vou fazer o último ponto, fiz aqui os dois pontinhos de trás, eu dou a laçada, venho aqui embaixo no pé de onde eu terminei o ponto anterior, passo por um. Dou a laçada, pulo 2, ó. O terceiro, exatamente onde eu comecei, tá vendo, ó? A fazer, então, exatamente aqui. Então, aqui, ó, vai bater o terceiro ponto. Pego o fio, passo por um, pego o fio, passo tudo de uma vez só. Então, segue esse mesmo processo e fecha com um ponto aqui, bem acochadinho. Aí, agora sim, a gente vem fazer os pontinhos de trás, ó, que foram aqueles dois que a gente pulou. Então, faz aqui um ponto alto. Opa. Vamos lá de novo. E aqui, o segundo ponto alto. Ó, procura aqui direitinho, ó. Pronto. Aí, assim, agora a gente finaliza, tá? Aí, o que é que eu vou fazer? Vou unir com ponto baixíssimo. Vocês podem ver aqui que tem um Vzinho de cabeça pra baixo, tá vendo, ó? Todos eles são assim, ó, tá vendo, ó? Pois então, aqui, em cima dele, ó, é o lugar que você vai entrar, tá vendo? Onde a gente faz aquele pontinho aqui, ó, pra finalizar, tá? Antes de fazer os dois pontos altos. Então, é aqui o lugar onde a gente finaliza com ponto baixíssimo. Aí, a gente vai começar a próxima carreira, a gente segue fazendo duas correntes, dá a laçada, entra no mesmo lugar, ó, tá vendo? Entra aqui, pega o fio, passa por um, dá a laçada, a gente pula aqueles dois pontos de trás, que ficam por trás, e vou vir aqui, ó, exatamente nesse miolinho que tem aqui, tá vendo, ó? É aqui o lugar onde eu vou entrar, então, dou a laçada, entro aqui nesse outro miolinho, e vou puxar o fio. Aí, agora, pega o fio, passa apenas por um, pega o fio, passa por tudo de uma vez só, certo? E aqui a gente fecha com um ponto. É esse miolinho aqui, ó, que eu tô fechando, que é o lugar que eu vou estar sempre entrando, tá? Na carreira anterior. Então, aqui e aqui, tá certo? Então, agora, sempre lembra de voltar a fazer os pontinhos que a gente pulou, né? Os dois pontos altos, tá? Laçada, faz o primeiro ponto. Dá a laçada e vem aqui fazer o segundo ponto. Ponto alto. Aí, agora sim, vamos repetir o processo, ó. Você dá a laçada, vem aqui onde ele acabou de entrar, tá vendo, ó? Entra aqui, fica com 3, aí você dá a laçada e passa por um. Dá a laçada, vai procurar o outro aqui, ó, por esses dois pontos, o outro é aqui, ó. Aí, você vem, entra aqui, pega o fio, fica com a laçada pra passar apenas por um primeiro e depois por todos de uma vez só. E fecha com um pontinho, tá? Pronto. Então, é esse o processo, ó. E aqui, ó, os dois pontos de trás. A tendência é a gente esquecer, tá, gente? Esses dois pontos aqui, pode ser que você esqueça. Então, tem que ter muita atenção pra você não esquecer de nenhuma vez fazer esses dois pontos aqui antes de começar novamente. Porque daí, se você esquece, eles não vão cobrir a parte de trás, vai ficar um buraquinho, tá? É eles que faz com que feche, ó, que entre esse e esse fique fechadinho, tá bom? Agora, eu sugiro vocês, né, pra não se perderem, marcar aqui, ó, tá?
onde é o primeiro ponto, tá vendo aqui, ó? Primeiro ponto da subida, aqui que foi aquelas duas correntes, não é aqui que a gente marca. A gente marca exatamente no primeiro ponto. Vou pegar esse marcador aqui, que ele é mais folgadinho. Pra mim não me perder. Se você, né, se garante, ótimo, tá? Mas se não, marca. E quando você finalizar a carreira, você sabe onde é o lugar de entrar pra fazer ponto baixíssimo e começar as duas correntinhas para começar a próxima carreira, tá bom? Então, o processo é esse, a repetição é essa também. Quando finalizar, você sempre une com ponto baixíssimo, conforme eu mostrei aqui, ó, para começar a segunda carreira da subida, aqui desse desenho do ponto fantasia. E assim você vai seguir fazendo, até crescer a altura que a gente precisa. Então, eu vou crescer aqui bastante. Quando tiver na altura que eu quero, eu retorno com vocês explicando, tá?